Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que esteja vendo esse vídeo. Para comentar a vitória do Galo, vitória de 3-2 no Fluminense, um jogo muito doido, jogo de momentos horríveis e um final inesquecível, com muitos erros individuais e lances protagonistas que a gente menos espera, né? Tô aqui com a Mara, vou passar a escalação primeiro. A gente entrou com Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Rubens, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. E aí, Amaro, o que você achou da escalação? Boa noite, Samuel. Boa noite, todo mundo. Um feliz Dia das Mães, que ainda é domingo, né? E a Não zaga pode do Galo, que esquecer. era uma mãe, recebe aí a volta do Leão, o Franco, que volta de lesão também, e o Hulk. No começo do jogo, eu até comentei que eu estava com medo desses retornos, né? Que talvez seja inesperado, até mesmo do Lianco, que não sei se a lesão dele era tão grave, mas eu não sei se era para ele voltar para esse jogo mesmo. Então, parece que houve um trabalho a mais aí para ele estar voltando hoje mesmo. E o que, né, é bom e ruim, né? Eu estava realmente preocupado para ver se o pessoal ia voltar com ritmo. E também eu estava preocupado porque sem eles, a gente viu aí que a gente passou por más partidas, né? Sem um Lianco na zaga, por exemplo, sem uma opção, que é o Franco no meio de campo, e obviamente sem o Hulk lá na frente, que é um jogador totalmente decisivo no Galo, mesmo que ele esteja apagado, uma vez ou outra, igual hoje ele deu uma assistência, poderia fazer gol, mas o Fábio salvou também. Mas eu acho que é uma escalação muito boa. Acredito que o que atualmente é praticamente o que a gente tem de melhor, né, de opção, até porque o nosso banco ele não é muito habilidoso, não é um banco muito vistoso. A gente viu ali hoje durante a manhã é o clássico. Não, obviamente não é comparando, mas o banco do Real Madrid também é muito ruim e comparando ali ao banco do Barcelona é bem inferior. E a gente está vivendo isso com um banco bem ruinzinho. Então, com a chegada desses três aí, voltando de lesão, a gente ganha muita opção de banco, o que foi muito benéfico no jogo de hoje, né? Que o banco realmente mudou a partida. Até a minha opinião, a escalação tem o momento certo. Eu já falei, eu não aguento mais o Rony em campo, principalmente sendo titular, não aguento mais. Quem viu o jogo num lance no contra-ataque, no praticamente último lance do primeiro tempo, ele tem um contra-ataque, ele dá um passo totalmente errado, sem sentido nenhum para o Natanael, e acaba com o contra-ataque do Galo. Para mim é um jogador burro, burro mesmo, é burro nas decisões em campo, e não deveria ser titular. A gente já tem Coelho, a gente perdeu o Coelho pro Clássico, que é ruim, né? Mas vai ter que ser o Júnior Santos e o Rony aí. Acho que perigoso. Agora, passando pro jogo, primeiro tempo do Galo, meio tempo muito ruim. A gente não finalizou no gol, né? Tudo bem que a defesa não sofreu muito também, passou até certo ileso, assim, mas meio tempo horroroso, né? Lembrando o Galo de todos os jogos aí. Uhum. E eu tenho medo desse Galo aparecer nos outros jogos, né? E contra times melhores, que eu acho o Fluminense bem limitado. Quem viu o Fluminense, Everaldo bem ruim. Canóbio fez o gol, mas é bem ruim também. Muito ali a falta do Cano, né? Também, Cano faz muita Cano, falta nesse Ramos. time. Tinha vários desfalques aí. E o Fluminense tem uma zaga, questão defensiva bem ruim, né? Tem o Thiago Silva ali, mas tem um zagueiro peruano do lado dele, muito ruim. O Fuentes e o Samuel Xavier. Nenhum jogador, ninguém ia querer aqui no Galo, né? Nenhum jogador deles. Então, e a gente não conseguiu agredir o Fluminense. O Fábio não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Mas dá até para pular esse primeiro tempo, mas se você quiser comentar alguma coisa, Amado, desse primeiro tempo, ou vamos partir para Mas falar do é jogo que mais teve alguma mesmo, né? coisa. Né? O Fluminense, ele foi inoperante, né, ofensivamente. Ele realmente não ofereceu perigo ao Galo, mas o Galo, por outro lado, teve ali a posse de bola praticamente o primeiro tempo inteiro e não ofereceu riscos também ao gol do Fábio, né? Sempre um chute mais passado de campo, mas chegar mesmo assim, foi com muita dificuldade, não teve nenhuma grande chance. A zaga do Fluminense, igual você disse, mesmo que seja limitada, ela foi bem segura no primeiro tempo, né? E no segundo, que a gente vai comentar já já, a gente vê por quê.
grandes jogadores decidem jogos. E eu nem estou falando ali muito ali do Hulk, né? Mas o Thiago Silva, ele fez um desarme absurdo no Hulk no segundo tempo, e o Fábio também salvou muito o Fluminense de não ter sofrido ali do Galo não ter matado o jogo ali com antecedência, né? Porque foi uma baita defesa mesmo do Fábio, até no lance do gol do Júnior Santos, ele salva um chutaço do Hulk, e que, para mim, eu chego de algo com vocês que ele não fez uma má partida, mas que nesse primeiro tempo o Galo realmente foi bem morno. A gente meio que. Eu tava comentando com minha namorada, que eu tava assistindo com ela, que, nossa, o Galo tá 0-0, o jogo tá ruim visualmente, e o Galo não oferece nenhuma ameaça ao Fluminense, o Fluminense só tá quieto e já já a gente toma gol. E foi o que, né, aconteceu ali no início do primeiro tempo. Vamos até falar desse gol também. Um gol para. É o gol Matrix, eu vou botar esse nome nesse gol, porque ou você pega a pílula vermelha ou você continua na azul de achar que o Leão é um grande jogador. Então, essa aí, a galera da bancada já foi com a vermelha há muito tempo, a gente sabe as limitações dele, joga muito para a torcida, falha em situações que não pode falhar, que só eu sei dar o exemplo do Santos, que ele falha 2 vezes no jogo, ele falha em cobrir errado, depois ele falha que dá bola no pé do jogador do Santos que isola mesmo cara a cara com o goleiro. Contra o Grêmio ele dá o passe que sai o primeiro gol, né? Ele erra a saída de bola. Contra o São Paulo ele é expulso por burrice e poderia ter sido expulso antes. E hoje ele me faz essa aberração aí, né? Ele recebe a bola limpa, tinha até um certo espaço, ele dá um toquinho para frente ali, cava a bola, ele sobe pro Canóbio e ninguém estava esperando isso acontecer, né? O Everson foi pego de surpresa. Você pode até falar do posicionamento do Everson, mas o Everson estava posicionado para fora do gol para receber a bola recuada. Então, eu não acho que faz sentido ser crítica. Então, ele dá um toque com essa displicência é ridículo. Ridículo. Jogador que eu não entendo toda a fama em cima dele. Na verdade, eu entendo que a torcida é carente de gente que dá carrinho e comemora, mas em campo joga pouco. Eu já falei, qualidade técnica ele tem, mas ele tem que botar a cabeça no lugar, questão de expulsão, questão de fazer essas gracinhas. Vamos ver se hoje ele aprende, né? Hoje ele aprende alguma coisa que foi a mais escancarada de todos os erros, né? Foi o mais escancarado, que deixou mais na cara, assim, para quem quisesse ver. Então, acho que muita displicência e não pode se repetir isso. Erros acontecem, mas não erros por displicência, esse tipo de arrogância de achar que é bom nesse nível de sair jogando melhor. Ele não é bom o suficiente assim. Vamos ser sinceros aqui. Ele não é bom o suficiente. Mas Marco, você achou do primeiro gol do Fluminense também? Os erros que a gente cometeu, né? O Lianco até fez aqui um tweet recente, depois do jogo. Ele disse que, abre aspas, um erro de sair jogando. Fui infeliz, mas Deus e quem me conhece sabe o quanto luto para ganhar, vencer, lutar a cada momento. Então, cabeça tranquila quanto a isso, pois sei o que eu faço pois ele sabe o que faz e o que ele é em campo. Então, tipo assim, gente, realmente, eu até concordo com o Samuel. E aí, quando a gente fala, tipo assim, que o Lianco não é um jogador que vocês pintam que ele é, no caso, ele não é o Sérgio Ramos aqui das Alterosas, né? A gente não tá falando que ele é um péssimo jogador, né? Eu já falei aqui várias vezes, o Lianco, ele é um bom zagueiro, e ainda mais quando ele faz o feijão com arroz. Quando ele faz o feijão com arroz, ele sempre consegue se destacar em campo, ele se sobressai ali na zaga, porque a gente conhece a nossa torcida, a gente obviamente gosta de um jogador com raça, um jogador com vontade dentro de campo. E o Lianco, ele pode ser esse jogador, porque eu acredito que ele seja, porém, ele não tem que fazer além do feijão com arroz, né? O jogo ali no 0-0 com o Galo com muita posse, ele não tem que sair dando um toque displicente igual ele deu, como se não fosse qualquer coisa, né? E não é a primeira vez que ele é displicente de campo e também irresponsável. Eu posso usar o termo aqui, irresponsável. E eu acho que é mais isso mesmo. Ele tem que fazer mais o feijão com arroz, porque eu até acredito que ele fazendo o feijão com arroz, ele vai ajudar muito a zaga, porque a zaga ela não estava má no primeiro tempo. Acredito que ele no primeiro tempo, quem estava destacando um pouquinho mal seria o Natanael, mas muito ofensivamente, né? Quem estava tentando um cruzamento ou outro, mas mesmo assim, acredito que isso não é muito defeituoso, porque assim, né? Ele estava tentando pelo menos.
No segundo tempo, ele até chega a furar uma finalização lá no ataque. Porém, o Lianco não pode fazer mais isso, né, gente? Porque a gente não está falando aqui como se fosse algo novo, pegando no pé dele. É algo que está acontecendo sempre, como o Samuel destacou. Acredito que até no nosso Twitter está informando que em todos os jogos que ele jogou, ele praticamente falhou, né? Exceto ali o jogo ali contra o Botafogo, que ele realmente foi muito bem, e uma coisa que não pode acontecer, né? Quando ele vai muito bem, um jogo, a gente não pode endeusar ele e não pode ficar rebatendo todas as críticas dele, resumindo a um jogo. Que é como se fosse ali o Júnior Santos fazer um gol, colocar a mão na orelha, como se ele fosse um jogador. Ele é um bom jogador, tá? Mas como se ele estivesse jogando bem o ano inteiro e a torcida estivesse pegando o pé dele à toa. Acredito eu que a torcida do Galo tem muito corneta, assim, mas que ninguém pega no pé de ninguém à toa, né? Porque não foi com a cara dele nem nada. É por causa de coisas como o Lianco vinha fazendo, né? Tomara que daqui para frente, igual ele disse, ele melhore. O Galo tem que treinar, né? O Galo tem que treinar mais, não é o que está acontecendo, mas a gente não pode ficar passando pano para essas coisas, né? Como se estivesse tudo normal, né? Tem coisa que não dá para deixar passar, mas agora, passando pro próximo, o Galo até tomou o gol e foi bem apático, né? O Galo estava bem apático no jogo, Uhum. não estava nem finalizando mesmo. Acordou, né, com gol. Aí depois que o Rubens acerta um chutaço, um golaço, que o Rubens faz, e Golaço. aí o Ele time estava acorda, né? há anos, anos e anos, estava tentando esse chute e foi muito feliz nele. Estava merecendo. Aí o time acorda totalmente e muda tudo, né? Ali o Galo acorda pro jogo, o Rony sai, o time melhora e o Rubens merece demais, um bom jogador e nas duas últimas Merecedor. partidas, contra o Juventude também, nas últimas três, talvez foi o melhor em campo do Galo, apesar das atuações ruins no geral. E ali, pro virada, o Bernard acha o Hulk acerta um chute, o Fábio dá o rebote, o Júnior Santos faz o gol, né? E o Júnior Santos inventa de comemorar botando mão no vidro, eu acho muito sem Sim. noção. Não é como se Dele. ele fizesse um golaço, né? Que o gol fosse todo Não, um dele e gol tal. O que eu cara realmente faria, né? ficou só pra ele da pequena área. Um gol que eu faria. Então não tem muita. Não Uhum. teve muito mérito. Teve o mérito de estar ali, né? Mas tirando isso, não foi nada demais no jogo. É tanto que ele estava até errando os lances anteriores, né? Estava até sendo criticado Uhum. por isso. Mas tudo bem, né? Dá para passar, mas espero que não repita isso, fazer esse negócio pra torcida, porque a torcida chamou o time de sem vergonha com razão. Com razão chamou. E a torcida Mas do Galo é isso, tá? É saber cobrar na hora certa e saber, né, apoiar na hora certa também. aí o Galo toma virada, né? Ó, toma virada não. Aí o Galo vira o jogo. Então, E no lance do Hulk, que o Hulk domina errado, ele toma a bola e depois o cara do Fluminense toma a bola de novo, acha um passe por trás e o Serna faz o gol por trás do Alonso e o maldito Fluminense Senna, né? empata. No ano É, passado ele fez gol na gente também. sim, sim. E a torcida ali já desanimou bastante, né? Porque já tinha sido no final do jogo. Muito Uhum. Nossa, erros foi. defensivos que não podem ser cometidos, mas está sendo cometidos todo jogo, né? Isso que é terrível na situação que a gente está. Mas Uhum. o Galo pressiona, acha uma bola pro Rubens, se eu não me engano foi o Hulk, que o Rubens chuta, o Fábio faz uma defesaça ali, o Fábio faz uma Defesa defesaça absurda do Fábio. e, Absurda, absurda. e manda a bola para escanteio. Acho que tem outro escanteio, e depois no segundo escanteio, Uns 3 escanteios. o Igor Gomes faz o gol de cabeça no final, ali, para sacramentar o jogo, que foi um jogaço no final do jogo, né? Porque o primeiro tempo foi horroroso, mas Uhum. o final do jogo foi muito bom, muitos gols saindo, e uma bagunça só, e ainda bem que pelo menos o Galo saiu vitorioso disso, já tá bom, mas e aí, Amaro, esse comentário do finalzinho do jogo, né, que foi um gol atrás do outro, uma bagunça danada. Véi, a gente se pegou, né, assistindo recentemente grandes jogos ali da Champions League, onde estava saindo muitos gols por jogo, né, e o segundo tempo era sempre emocionante. A gente se pegou assistindo hoje um péssimo primeiro tempo, segundo tempo com falhas defensivas do Galo, né, tanto que os dois gols do Fluminense saem de falhas individuais de jogadores do Galo, porém também os dois gols do Galo, os três gols do Galo, né, eles foram merecidos, né? Eu acredito que o Galo merecia sim sair com a vitória.
O Fluminense não vem jogando um bom futebol, mas não é demérito do Galo. O Galo realmente merecia. O Galo tentou muito até chegar ali naquele terceiro gol. Esse empate que estava sendo, esses 2-2, para mim, na minha opinião, estava sendo muito injusto, porque o Galo realmente estava vindo melhor, estava com mais volume, obviamente até por estar jogando em casa, mas depois que o Fluminense recuou, acredito que o Renato Gaúcho ele já estava já satisfeito com o empate, que o time inteiro recuou. O Galo chegou uma ou duas vezes, tanto que o Samuel falou aí na defesaça do Fábio, absurdo. Também teve um lance que o Júnior Santos sai com o Hulk num contra-ataque espetacular e o Thiago Silva num desarme limpo, absurdo. Eu nunca vi um desarme tão limpo quanto esse no dia de hoje, mas foi muito bem também o zagueiro do Fluminense. Depois ele deu uma choradinha lá por causa do VAR, né? Não entendi muito bem. Mas no terceiro gol do Galo, houve, né, uma checagem por conta de uma possível participação do gol ali do Lianco. Ainda bem que não foi nada, né? Mas o Igor Gomes, que sai do banco, igual o Júnior Santos, que também saiu do banco para fazer o gol dele, e sacramenta aí a vitória do Galo, chorar aquele ditado antigo, né? Se não for sofrido, não é galo. Não gosto desse ditado, porque eu não gosto de sofrer nem um pouco, Ah, mas ninguém esse gosta. escolheu para torcer. Um 3-2 com gosto, e a gente vai subir no elevador, né? O Galo já se encontra aí em sexto lugar, o que é muito bom, e também a gente entende que esse campeonato não é totalmente, não está muito forte nesse começo, né? Muitos times aí preocupados com as Copas, até mesmo aí com o Super Mundial. O pessoal está trabalhando mais ali na janela. E o Galo, que acredito que nesse momento ele tinha que realmente priorizar o brasileiro, nesse momento, né? Subir na tabela, o que não deixa ali de não priorizar as Copas, né? Até porque, para mim, o elenco do Galo é muito superior aos times aí que a gente está enfrentando, então dá para priorizar um campeonato e ir bem no outro. Mas a gente vê que a gente pode chegar mais longe. A gente poderia estar mais longe também, né? Mas tá bom, né? A gente pode chegar ali na parada do Super Mundial com todos os objetivos, né, ali até esse primeiro semestre concluídos, que seria classificado na Copa do Brasil, na Sul-Americana, numa zona ali de Libertadores e, quem sabe, né, com o casco ganho, né? Mas uma- os 3 pontos, eles foram merecidos, na minha opinião. E aí, Samuel? Foi um jogo ruim, no geral, porque os dois times são ruins hoje. São dois times ruins. Mas melhor e pior em campo também, o meu melhor foi o Rubens, para mim foi o Rubens. E o pior vai ser o Lianco pela displicência no que ele fez ali no primeiro gol do Fluminense. E para você, quem foi o melhor e o pior? Cara, o melhor em campo, para mim, também o Rubens, tipo, com uma certa distância dos outros. Rubens que jogou de lateral esquerdo, depois ele foi para o meio de campo e passou a jogar também como um ponta mais avançado ali pela esquerda, né? Ele foi tudo hoje, jogou muito, raçudo demais. O time, ele precisa do Arana voltar e do Arana voltar bem, né? Para a gente não precisar de deixar o Rubens fora ali desse meio de campo, nem fala ali como titular, porque hoje ele é o titular, mas ele seja ali uma opção de banco, uma opção de segundo tempo, do jogo inteiro. O Rubens, ele para mim tem que ser o jogador coringa do Galo, porque ele está sendo, era semelhante ao Scarpa no ano passado, estava jogando de todas as posições. O Rubens hoje é isso. Para mim, o melhor em campo. Se eu fosse fazer uma ressalva ali, uma menção honrosa seria o Scarpa, que todos os lances ofensivos estavam passando por ele. Ele realmente está vestindo a camisa 10 nesses últimos jogos. No começo eu acho que ele demorou a adaptar um pouquinho. Ele está sendo esse armador que o Galo tanto pediu, e é bom, né? E a gente não pode falar assim, pronto, não precisamos mais de um 10, é isso, o Scarpa está pronto. Ele está fazendo o papel dele nesse momento e vamos seguir acompanhando, né? Mas uma boa partida do Scarpa também. O Hulk também que voltou de lesão, falhou aí no segundo gol, porém é um jogador que depois ali da saída do Rony, ele foi muito acionado no ataque, então ele apareceu bastante. Se tivesse um gráfico aí com a participação do Hulk durante o jogo, o finalzinho do jogo dele é um cara aí de quase 40 anos, ele estava muito no jogo, né? Tanto que ele tem ali o lance de desarme, duas finalizações ao gol e assistência, né? Várias criações de cruzamento na área nos escanteios. Para mim, esses três aí foram os melhores da partida. Os piores, para mim, foi o Lianco, pela falha dele. O Natanael, mesmo que eu tinha dito que ele tentou,
Para mim, ele não teve uma das melhores partidas dele. E também eu posso citar aqui o Rony, porque, para mim, o Rony matou pelo menos uns 3 ataques com decisões burras, por tentar se apoiar demais em alguma corrida, por tentar cavar demais, por pensar demais, né? Às vezes o jogador não tem que pensar, ele tem que ter aquele sei lá, aquele clique de, tem um jogador atrás de mim, então aqui do lado, então só toca. Para mim, ele segura a bola demais e não fez uma boa partida novamente, tanto que o Samuel disse, o time melhora após a saída dele. Então, para mim, esses aí são os 3 pontos positivos, 3 negativos aí do jogo de hoje. Agradecer a todo mundo que viu esse vídeo, né, e tudo mais, e comemorar com uma vitória do Galo, subimos para sexto lugar, né, agora a gente tem Sul-Americano, depois tem Clássico, semana bem decisiva para o Galo, para o rumo da temporada aí, porque Clássico a gente sabe como que é importante, Sul-Americano a gente tem que ganhar também, porque a gente se complicou, né, no Iquique. Com certeza. Mas A gente agradecer a pode se todo mundo. classificar já nessa rodada? Não vi. Oi? A gente já pode se classificar nessa rodada? Vixe, aí não tenho certeza não, mas se bobear dá, porque é a penúltima rodada, né? Uhum. Mas agradecer a todo mundo que viu esse vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para a gente bater esses 500 inscritos, que a gente está esperando. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos e com Deus. Até mais.